verso 1 até o capítulo 2, verso 3. Quando você encontrar esse texto, fique de pé para lermos alternadamente. Gênesis 1, 1 até 2, 3. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler alternadamente. No princípio criou Deus os céus e a terra. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim se fez. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quinto dia. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou.
E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou. Amém. Podeis sentar, irmãos. Bendita seja a palavra do nosso Deus. Nosso estudo, pode começar a gravar aí, Nilton. Nosso estudo de hoje, que será presencial, também vai ser posteriormente, após a gravação, postado no canal da IPA no YouTube. É esse estudo voltado a entendermos o criacionismo. E hoje será apenas uma introdução. Teremos aí, ao longo de um ano inteiro, tempo suficiente para nos aprofundarmos muito bem nesse tema. O texto nós já lemos aí em Gênesis capítulo 1, verso 1, e no capítulo 2, verso 3, e é baseado dentro da perspectiva do criacionismo bíblico. Mas é preciso que eu te dê alguns esclarecimentos antes de nós prosseguirmos, pois você pode ter pensado, o estudo bíblico agora de quarta eu vou ver todos os rebates do evolucionismo. Não é esse o objetivo do estudo sobre a origem de todas as coisas, não é sobre o criacionismo bíblico. Também não é aqui para tirarmos curiosidades. O objetivo do nosso estudo é olharmos para Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2 e enxergarmos com diversos usos de ferramentas, inclusive de metodologia para analisar evidências da natureza e evidências históricas, arqueológicas, trazendo todo ao conhecimento dos irmãos esses elementos que nos ajudam a compreender como que o criacionismo não é só uma matéria de fé. A pretensão, queridos, é no final de um ano você sair daqui com entendimento, com a consciência de que a evidência da criação está ao nosso redor, que ela não é só uma matéria de fé, embora seja assim. A Bíblia não precisa de evidências para se provar, mas a criação, o Criador deixou à nossa disposição diversas demonstrações inequívocas e cabais de que o mundo foi criado, e por ele, pela palavra da sua ordem, ou pela ordem da sua palavra, e não como defendem ou postulam outras teorias, como, por exemplo, o próprio darwinismo, o evolucionismo, que não será objeto da nossa contestação aqui. Porque, como eu já disse algumas vezes para os irmãos, em outros contextos, da defesa da fé, nós não defendemos o que é verdadeiro conhecendo o que é falso. Nós defendemos o que é verdadeiro conhecendo o que é verdadeiro e nos aprofundando nisso. Então, o objetivo do nosso estudo é exatamente nos voltarmos a aprender e a olhar com outros olhos esse tema que muitas vezes acaba por ser negligenciado, lamentavelmente, nos púlpitos das nossas igrejas, que é a ciência. A ciência, ela está revelada na palavra de Deus com o testemunho de relatos autênticos e inspirados pelo próprio Deus que criou todas as coisas. Mas eu trago aqui na introdução alguns elementos importantes. Primeiro, o livro que nós vamos usar como base para esse nosso estudo de um ano, como tudo começou, é esse livro do Adalto Lourenço, Gênesis 1 e 2. O Adalto Lourenço, como está aqui na ficha do livro que eu tenho em mãos, ele é formado em física, ou era, né, porque já faleceu, lamentavelmente, mas já está na glória com o Senhor. Ele era formado em física pela Bob Jones University, nos Estados Unidos, e possuía mestrado em física. Ele era um físico cristão, e sobretudo com a sua tese sobre matéria condensada com especialização em física de superfície na Clemson University, também nos Estados Unidos.
Ele também se formou em teologia e música sacra pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida no Brasil, muito conhecido dos irmãos. E os seus seminários sobre o tema criação e evolução foram apresentados desde os anos 2000 em universidades, instituições de ensino, congressos, convenções e muitas igrejas, tanto no Brasil quanto fora dele. E é o autor de um livro chamado Como Tudo Começou, premiado em 2008 pela 20ª Bienal Internacional do Livro, chamado Prêmio Areté. E esse livro aqui será também, eu usei como título da nossa série de estudos o primeiro livro, mas como base metodológica o segundo livro dele, que é esse Gênesis 1 e 2. Agora tem uma informação muito importante para você que nos acompanha aí no YouTube da IPA e para você que está aqui conosco presencial. Você que está acompanhando online, venha participar presencialmente conosco. Por quê? Nós compramos 2 exemplares desse livro, um está lacrado lá no meu gabinete pastoral aqui da IPA, e nós vamos anotar, eu vou pedir, inclusive, para o nosso irmão Edson, por favor, ou o próprio Newton aí, que está, se tiver uma caneta aí, anotar num papel o nome de todos os irmãos que vieram hoje, porque ao final do ano, no último estudo nosso, tá? Nós vamos ver quem foi, ou quem foram, pode ser mais de um, os irmãos que mais frequentaram, que tiverem mais xizinho lá de frequência. E o que tiver vai ganhar um exemplar gratuito aqui do pastor como um presente, como um reconhecimento pela sua dedicação em participar dos estudos bíblicos da IPA. Esse livro que está aí na tela, Gênesis 1 e 2, novinho, para você, com a dedicatória não do Adalto Lourenço, que já morreu, não é? E depois da morte segue-se o juízo, não cremos em nenhum outro tipo de contato intermediário, mas o seu pastor vai fazer uma dedicatória interessante para isso. Anote aí para mim, por favor, tá, Newton? Se bem que a gente pode sempre checar isso aí pelas fotos que a gente tira no final também. São demonstrações aí disso. Meus irmãos, então venha participar, você que está acompanhando a gravação depois, conosco, vai ser uma bênção receber você nesta igreja. Na nossa introdução, a gente destaca, queridos, o seguinte: em primeiro lugar, a importância de se estudar a origem de todas as coisas, segundo a Bíblia, reforça a nossa fé e atende ao anseio para respostas, ou por respostas, que está impresso em nossos corações pelo Criador. Quem achar pode ler para mim, por favor, o que nos diz a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versos 11 e 12. Não esqueça de levantar sua mão, porque aí o nosso irmão da equipe da sonoplastia lá, o Newton, vai levar o microfone até você, para que saia na gravação aí a sua leitura. Eclesiastes, capítulo 3, versos 11 e 12. Olha aí, ó. Amém. Então veja, o sábio Salomão, tido biblicamente como o homem mais sábio da história, podendo ele ter pedido riquezas, não é, sucesso ou reconhecimento, pediu ao Senhor, quando foi por ele perguntado, sabedoria. E o Senhor deu todas as 3 coisas ao seu servo. Foi ele um dos grandes homens que passou pela terra. Também nem isso o livrou de incorrer também em desobediência, em rebeldia contra o Senhor. Você já sabe a história dele. Fica para uma outra oportunidade de conversarmos um pouco mais sobre Salomão. Mas ele coloca que já no fim da sua vida, o livro de Eclesiastes é marcado por ser registrado no fim da vida de Salomão, essa verdade tão profunda que é a que Deus colocou no coração do homem a eternidade. Nós temos medo de morrer porque não fomos criados para morrer. Nós temos esse anseio desenfreado pelos porquês. Outro dia o nosso irmão Max estava me confidenciando aqui a dificuldade que ele tem encontrado, também a luta, né, o desafio que é educar uma criança, né, a sua filhinha, a Usana, que está aqui conosco também, porque ela quer ganhar o livro do Adalto Lourenço. Então ela
faz diversas perguntas. E aí o Max colocava para mim, né, pastor, às vezes a gente tem que já pensar em 4 outras respostas posteriores, porque ela faz um porquê, aí você responde ela, mas por que isso aí? Não, é por causa de, mas por quê? Aí isso aí vai embora, é um dia inteiro. Quem é vovô e vovó, quem é pai, mãe, tio, tia, sabe do que eu tô falando, né? Eu ainda não cheguei nessa fase. Melissa, agora que ela tá falando papai e mamãe, né? Vovô, vovó, amém, Jesus, tudo isso ela já fala. Mas ela vai chegar nisso aí, eu tenho que estar também bem preparado. Mas por que a gente tem, né? Olha só eu perguntando para vocês. Por que nós temos essa luta, essa busca, né? Essa trilha de querer saber a razão, a origem das coisas? Porque Deus colocou no nosso coração essa fagulha da eternidade. Ele colocou no nosso coração esse desejo pelo que é eterno, ou seja, pelo próprio Deus. Para nos apresentar pistas e evidências da criação, Deus nos legou ou nos deixou 2 livros. O primeiro é o livro das suas palavras, que é a Bíblia, as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Mas também tem um outro livro, não nesse formato, mas um pouco diferente, que é o livro das suas obras, também conhecido como natureza, a criação. É o que nós conhecemos como revelação especial e revelação geral, respectivamente. Revelação especial, a Bíblia. A revelação que ele trouxe de maneira específica para o povo de Israel e depois, a partir dos apóstolos, para a igreja, que é o seu corpo. Essa revelação especial foi como um complemento e uma especialização do que já tínhamos como evidência chamada revelação geral. Eu costumo dizer que a criação, ela é a comprovação, é a demonstração da glória de Deus, como está lá no Salmo 19, verso 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A natureza, ela dá conta de que existe um Deus. Ela não deixa dúvidas de que o mundo foi criado, que o universo veio à existência de maneira planejada e não ocasional. Quando você olha para a complexidade do organismo, dos seres vivos, das coisas criadas, da interdependência dos ecossistemas, tudo isso nos comprova de maneira, meus irmãos, inequívoca, incontestável, que foi criado, que foi planejado, que foi parametrizado, teve ordem, não foi caos, foi ordem. Não foi aleatório, foi condicionado por alguém, pelo Senhor, pelo Criador. Mas olha, a criação nos revela isso, sim ou não? Sim. Mas você olha para o céu e ele não diz assim: você é um pecador que precisa de Cristo e você só pode acessar a salvação por meio da graça, mediante a fé. Aonde que nos diz isso? Na Bíblia. A criação, a revelação geral, o universo, é a página de perfil, é a capa. Ali você já sabe, de antemão, que tem um Criador. Agora, para saber detalhes sobre quem Ele é, sobre o porquê você foi criado, quais as motivações, os propósitos, qual é a nossa missão, tudo isso nós temos no currículo. Você não conhece as pessoas só pelas fotos ou pelas capas de páginas de perfil. Você tem que conhecê-la mais a fundo. E aí é que nós então temos a Bíblia como a revelação especial. É onde nós conhecemos mais profundamente a Deus. Olhar para a criação, olhar para o universo e para todas as coisas é um exercício de contemplação da obra detalhada e planejada de uma inteligência muito transcendente, muito superior, mas também imanente. Esses são 2 atributos que nós podemos relacionar a quem Deus é, na área da teologia sistemática chamada teontologia, ou seja, o ser de Deus. Você começa a teologia sistemática estudando isto, quem Deus é, para depois entendermos qual é a sua palavra, a natureza dela, porque sabendo quem Deus é, você então já tem um maior e o mais importante requisito de validade das Escrituras, porque ela foi a revelação dele,
Se ele é inerrante, ela também é. Se ele é eterno, ela também possui a revelação da eternidade. Se ele não falha e não volta atrás, ela também não se contradiz. Para entender a Bíblia, para reconhecê-la, precisamos saber quem Deus é. E ele é transcendente, ou seja, ele não cabe completamente na nossa compreensão, porque ele é eterno, nós somos mortais. Ele não termina, ele nunca começou e nunca terminará, e nós temos já a data marcada, não sabemos qual é, ele sabe, para nos despedirmos dessa natureza aqui, até que ele nos revista da sua glória no dia final, no dia do seu juízo. Vejamos o que nos diz o texto lá no Salmo 104, verso de número 24. Para agilizar, vou pedir ao nosso irmão que leve o microfone, até o nosso irmão diácono João Campos, vai ler para a gente Salmo 104, verso 24. Mas olha, Deus ele não é só transcendente, ele também é imanente. Imanência, queridos, é experiência. Ele está experimentável na história, ou seja, apesar de estar muito acima da nossa compreensão, da nossa imaginação, da nossa percepção, Deus ele se fez homem em Cristo, a expressão exata do seu ser. Portanto, ele não está longe, embora esteja distante na sua natureza, ele se faz próximo na nossa experiência e na revelação máxima e exata do seu ser que foi demonstrada em Cristo nosso Senhor, no mistério da encarnação. Vamos ver o que nos diz o Salmo 104, verso 24. Cheia está a terra das tuas riquezas, das tuas belezas. A criação demonstra uma voz. Temos muitos hinos no nosso hinário, Novo Cântico Presbiteriano, que falam sobre isso. E olha, a criação não deixa dúvidas de que existe um Criador. E são coisas planejadas, detalhadas, cheia de complexidade, riqueza, detalhes. Isso nos traz a alta proclamação de que não há dúvida de que Deus criou o mundo. Então, quando olhamos para esse Criador, nós contemplamos. Olhar para as coisas ao nosso redor e tentar entender como tudo começou é também um exercício contemplativo. Então, queridos, existem três coisas para a gente começar essa nossa sequência de estudos que precisam ser enfatizadas. Em primeiro lugar, a Bíblia e a história. A Bíblia é um livro baseado em relatos históricos. Ela possui analogias, que são comparações, ela possui parábolas, ela possui figuras de linguagem, contudo, o seu conteúdo é voltado para a história do universo, a história do nosso planeta, o planeta Terra, a história dos grandes impérios, a história das grandes civilizações, do povo judeu e do ser humano em geral. Quando olhamos, queridos, a mensagem histórica bíblica ela é relevante não somente porque o seu conteúdo é preciso, é encaixado, tem propósito, tem simetria, consistência, não é só por isso, também pela sua alta didática, mas pela relevância do seu autor. A Bíblia, em primeiro lugar, precisa ser considerada um livro histórico por conta do seu autor. O seu autor é o Deus da história, o Deus que não pode mentir, pois a sua natureza não lhe permite que assim ele proceda. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A Bíblia ela deve ser considerada sempre como um livro baseado em relatos da história, não em mitos. Muitas vezes nós vamos falhar, e até mesmo diante de teólogos muito bem conceituados, em examinar a Bíblia sobre outros olhares que não este. Um dos métodos mais reconhecidamente bíblicos para interpretação, e nós aprendemos isso, querido Lucas, no seminário, é o método histórico-gramatical.
Nós fazemos exegese da Bíblia considerando-a como um livro histórico e examinando gramaticalmente os seus termos, para então recolhermos o que o autor bíblico pretendia originalmente dizer aos seus destinatários e também a nós, pela inspiração do Santo Espírito de Deus. Não pode, se usamos outros métodos que não este, vamos incorrer em diversas contestações e ataques à autenticidade bíblica, como um outro método que eu trago ao conhecimento dos irmãos, chamado método histórico crítico. E esse método, muitas vezes, ele vai servir para entendermos algumas coisas da Bíblia, mas, se não usado com cuidado e pelas pessoas que se prepararam para isso, ele vai ser um veneno na mão de pessoas mal intencionadas para reafirmarem ou atacarem a autenticidade da palavra de Deus. A Bíblia, queridos, ela está fortemente relacionada com a história. A reconstrução da história humana, conforme a literatura, é um somatório de interpretações baseadas em achados arqueológicos, baseadas em achados paleontológicos, em descobertas geológicas e em registros e testemunhos diretos e indiretos. Olha só, a arqueologia, os achados arqueológicos, nos auxilia a conhecermos as civilizações que viveram no passado. É a partir de estudos arqueológicos que muitas descobertas foram feitas sobre a cultura egípcia, com a descoberta, após escavações e expedições do passado, de tumbas de faraós, de livros antigos que foram guardados, pirâmides. Foi a partir de escavações que se descobriram muitas coisas sobre os povos sumérios, povos babilônios, povos mesopotâmios, as primeiras formas de escrita, e descobrimos também dentro aqui da nossa realidade ameríndia ou americana, o contexto de povos, originários aqui, como os incas, os maias, os astecas. Descobrimos que eles, embora indígenas, embora povos nativos, desenvolviam altas tecnologias de estudo das estrelas, de estudo da matemática, relações sociais, hierarquias, coisas que a gente pensava que eram originários só dos europeus. E a arqueologia ela vai desenvolvendo essa possibilidade de entendermos com mais complexidade essas culturas. Por exemplo, uma descoberta importante da arqueologia foi a Pedra de Roseta, que foi traduzida por Jean-François Champollion em 1822. Essa chamada estela, estela, pedra com inscrições, uma pedra com anotações, foi produzida por sacerdotes de Mênfis, no Egito, no ano 196 a.C., como um decreto homenageando um rei, chamado rei Ptolomeu V Epifânio, que reinou no Egito entre 204 e 181 a.C. Essa descoberta ocupa uma posição fundamental na compreensão e interpretação tanto da escrita como da cultura egípcia, porque a partir dali se credenciaram diversos relatos, inclusive bíblicos, sobre faraós que passaram pela história daquele povo. Olha só, as descobertas arqueológicas são então muito importantes, mas também nós temos as descobertas paleontológicas. Alguém sabe me dizer quais são essas descobertas? São de fósseis. Os fósseis, tanto de plantas quanto de animais que viveram no passado e cujos descendentes, alguns deles ainda existem no nosso planeta, nos mostram que esse desenvolvimento das espécies não teria ocorrido se as formas de vida atuais fossem iguais às encontradas fossilizadas. Portanto, sim, elas não sofreram mudanças ao longo do tempo. Nós encontramos, por exemplo, fósseis de javalis, tais quais temos hoje. Hienas, tigres, elefantes, antílopes e muitos outros animais iguais aos atuais. E como isso é possível? Isso quebra completamente muitas teorias, como o próprio darwinismo. Descobertas na geologia vão nos ajudar também bastante nessa tarefa de reconstrução da história. Por exemplo, pela geologia, dentre
qual nós citamos aqui com muito carinho, nosso doutor, pós-doutor, Hudson Santos, de repente ele nos acompanha aí depois pelo YouTube da IPA, mas é pela geologia que nós encontramos evidências relacionadas a grandes catástrofes que o nosso planeta atravessou no passado. Evidências que são marcas deixadas na crosta terrestre, resultantes de erupções vulcânicas, terremotos, tsunamis, impactos de meteoros, inundações, mudanças climáticas, tudo deixado marcado em grandes montanhas, em geleiras. Diversos são os exemplos e que nos ajudam a entender um pouco da história. E por fim, registros e testemunhos diretos e indiretos. Além das descobertas arqueológicas, escavações, expedições, não é? Descobertas nesse sentido. Além de descobertas paleontológicas, não é? Fósseis, né, de animais e plantas, além de descobertas geológicas, marcas na crosta terrestre, nós temos também registros históricos, por meio de cartas, documentos de povos do passado, que permanecem até hoje guardados em museus, bibliotecas, e são considerados como evidências de eventos, de realizações, de guerras, conquistas, tratados. Você conhece um pouco da história dos Estados Unidos da América pela sua declaração de independência, guardada e mantida e preservada com baixa luz no arquivo do Capitólio, no estado de Washington, a capital norte-americana. Nós temos conhecimento da história do nosso país a partir de documentos. Exemplo, como é que você sabe sobre a chegada dos portugueses no ano de 1500, na costa brasileira, né? Mais precisamente em Porto Seguro? Como é que você sabe disso? A partir das cartas de Pero Vaz de Caminha, escrevendo ao rei português sobre as descobertas aqui dos povos originários, a chegada das embarcações, como viviam os primeiros povos nativos, os tupinambás e tudo isso. Como é que você saberia sobre isso, se não por esses documentos? Não tem ninguém vivo daquele tempo que pudesse nos testemunhar a respeito de como eram esses dias. Agora veja, existe um grau de credibilidade quase que incontestável a respeito desses documentos. E quanto à Bíblia? Por que se questiona tantos evangelhos, por exemplo? Existe alguém para autenticar o que Pero Vaz de Caminha dizia lá? A não ser evidências e sugestões históricas? Quando a gente olha para a Bíblia, meus irmãos, a gente tem, pela academia muitas vezes, no nosso coração voltado a questioná-la já como se, automaticamente. Mas a primeira coisa para a gente entender como tudo começou, é entender que a fonte desse nosso conhecimento, desse nosso estudo que vai durar um ano, é histórica, é a Bíblia. A Bíblia não está aqui como um elemento, embora você possa dizer, não, por que você crê na Bíblia? Eu creio porque é uma matéria de fé, isso não se discute. Isso é pobre. Eu queria que você pensasse comigo, a partir do começo desse estudo, que você não pode se limitar a isso. Existem argumentos, e o objetivo nosso, ao longo de um ano, é te capacitar para defender a fé. Isso chama-se apologética. Para que você saia daqui com argumentos coesos. Ou o que eu estou dizendo aqui a vocês é alguma fantasia. Veja, existem muitas comparações. A gente poderia ficar, a gente vai ter tempo para falar de todas elas. Mas olha, testemunho, dizeres, cartas, registros, epístolas, são provas históricas. Como pode ser credibilizado a Ilíada de Homero para se entender a Grécia Antiga e não se pode levar em consideração o livro de Gênesis? Como se leva tanto em consideração os registros de origem do universo a partir da cabala babilônica e não se leva em consideração a Torá, o Pentateuco? Veja, eles estão em grau, só que a Bíblia ela não está em grau de igualdade com esses relatos históricos citados. Ela está acima. E a gente vai ver isso aqui em seguida. Em segundo lugar, queridos, nós podemos observar que a Bíblia não interpreta a história. Preste bastante atenção nisso.
Tudo que nos é apresentado como história nada mais é do que a narração criada pela percepção daquelas pessoas que interpretaram essas descobertas. Independentemente de cada descoberta, vamos voltar aqui e lembrar quais eram as descobertas que eu citei lá? Descobertas arqueológicas, paleontológicas, geológicas e documentais. A Bíblia ela não interpreta a história. A história, registrada em literatura e defendida pelo homem, ela é uma criação. Ela é uma interpretação de documentos, esses que nós falamos. Só que os mesmos documentos podem levar a um povo chamar um evento histórico de revolução e o outro de golpe. Um bom exemplo é a ditadura militar no Brasil, que durou entre os anos 1964 até 85. Mesmos documentos, o mesmo exame, dependendo do olhar ideológico, dos interesses de quem vai comentar a respeito de um fato histórico, pode levar a uma conclusão X e uma conclusão Y. Eu penso uma coisa, você pode pensar outra. Os documentos são os mesmos. O que eu quero dizer com isso para você? A história, ela nada mais é do que a narração criada pela percepção de pessoas. Independentemente dessas descobertas avaliadas, nenhum historiador, a não ser nesses fatos recentes, como eu citei aqui, tá? Mas nenhum historiador esteve lá no passado, por exemplo, nas grandes navegações. Não tem nenhum vivo daquele tempo que possa, não, foi assim que aconteceu. O que ele vai fazer? Ele vai examinar os documentos que ele tem à disposição dele. Paleontológicos, arqueológicos, documentais, geológicos, e vai fazer a interpretação dele. A história humana ela vai passar por esse crivo. E mesmo que estivesse algum desses presente lá, o que ele escreveria seria a sua visão, baseada no seu ponto de vista e na sua própria percepção. Portanto, pense comigo que tudo que é apresentado como história nada mais é do que interpretações. E essas interpretações podem ou não estar corretas. Vamos começar a pensar sobre isso, porque quando a gente fala sobre a Bíblia não interpretar a história, a gente fala assim, então a Bíblia não tem nada a ver com a história. Não é isso que eu estou dizendo para você. O que eu estou dizendo para você é que a Bíblia não interpreta. O homem interpreta a história. A Bíblia ela não interpreta a história. Com a Bíblia é diferente. Pois a sua história relatada ela não está limitada à capacidade de seus autores inspirados. Ela não está limitada à percepção de realidade desses autores. O relato da Bíblia origina-se integralmente de Deus, que esteve presente em cada momento da história e que nunca esteve preso ao tempo. Foi Ele que criou o tempo. Ele também não está limitado ao espaço. Nós estamos limitados pelos dois. É por isso que nosso olhar da história ele é interpretativo. O olhar de Deus da história ele é pleno e absoluto. Porque ele não está preso ao tempo. Ele era, é e há de vir. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ninguém o criou. E ele criou do nada tudo. Uma expressão que na teologia nós vamos ver ex nihilo, do nada. Ele também não está preso ao espaço, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo e no mesmo lugar. Ele é onipresente. A onipresença, quando era criança, eu refletia muito sobre a onipresença, eu pensava assim, é Deus podendo estar nos Estados Unidos, no Brasil, no México, no Japão e na África ao mesmo tempo. Porque ele é Deus. Só que quando você avança e você vai estudando mais, você vai compreendendo de maneira mais profunda o que significa isso, a onipresença ela diz respeito também ao avanço das barreiras do tempo. O mesmo Deus que estava cuidando do seu povo lá no passado, ele está no presente, estará no futuro, simultaneamente. É porque a nossa compreensão limitada vê as coisas numa linha. Deus enxerga as coisas num círculo. Por isso é a representação da eternidade. Qual é a representação da eternidade do círculo? Porque você não vê onde ele começa nem onde ele termina. É constante.
É simultâneo. Deus está agindo simultaneamente na história. E por isso, esse fato, torna a sua visão, a visão de Deus, sempre completa, perfeita e sem margem de distorção. Veja, a Bíblia, ela está então sujeita a outro degrau. Ela não está interpretando a história, ela está relatando ela, como ela é. A Bíblia, ela não falha na distorção da narrativa, de um interesse que de repente alguém teve em registrar dessa forma ou daquela outra. Ela está acima disso, porque ela não interpreta a história. A Bíblia descreve a história. Você pode repetir isso comigo em alta voz? A Bíblia descreve a história. Ela não está narrando conforme a sua conveniência. Ela diz-nos o que aconteceu. E em terceiro e último lugar, queridos, para começarmos e deixarmos aí esse gostinho de quero mais, vamos falar sobre a historicidade da Bíblia. Olha só, um dos bons exemplos que nos mostram a historicidade da Bíblia é o rigor técnico e a legitimidade dos relatos do historiador Lucas, por exemplo, que usou como estratégia para registrar o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, duas ferramentas que são amplamente utilizadas e referendadas por historiadores do tempo presente, para que tenha validade acadêmica as suas descobertas, os seus escritos, que é buscar fatos documentados e investigação das fontes. Todo esse processo foi colocado à prova no trabalho de Lucas. A diferença entre o que Lucas escreveu e o que os historiadores têm escrito é que ele escreveu sob a orientação do Espírito Santo, com um plus. Olha só, as primeiras linhas do Evangelho escrito por Lucas já nos demonstram esse rigor técnico. Lá em Lucas 1, versos de 1 a 4, veja aí na sua Bíblia, Lucas 1, versos de 1 até o verso 4, ele diz assim: muitos se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Veja, Lucas ele já nos dá uma compreensão importante sobre o nosso dever de não apresentar qualquer coisa. Se a pessoa quiser crer, creia. Não. O cristão ele precisa ordenar os fatos, organizar as ideias, reunir argumentos, comprovar a fidedignidade do que ele está a trazer. Porque a Bíblia também é matéria de razão, embora ela não caiba dentro da razão, porque fala de coisas maiores do que ela. Eventos miraculosos, por exemplo, relatos de sobrenaturalidades da parte de Deus para com seu povo, vão desafiar a razão do que a gente já conhece ou conheceu. O que Lucas fez, queridos, é exatamente o trabalho de um historiador. É verdade que dentre todos os relatos históricos registrados na Bíblia, nós temos eventos miraculosos que muitas vezes vão desafiar, mas olha, os milagres e os eventos sobrenaturais não são suficientes para descredibilizar a Bíblia ou descredibilizar a autenticidade e a historicidade bíblica. Exemplo, a passagem pelo Mar Vermelho. Às vezes a gente já incorre no outro erro, tentando explicar a qualquer custo o que aconteceu. Aí tem um detalhe interessante sobre isso. Isso daqui que eu estou falando para vocês. Certa vez um ateu conhecia na faculdade, numa curso de mestrado, um amigo que era cristão. E eles, ali naqueles almoços ali entre os doutores, ele dizia para ele assim: ô fulano, eu sei que você é cristão, mas eu queria dizer para você que é impossível, eu até confio em muitas outras fontes de relatos bíblicos, mas tem uma coisa que me quebra e aí não tem como mais colocar credibilidade no relato histórico da Bíblia, porque
aquela coisa do Mar Vermelho. Na verdade, você sabe que já existem estudos que comprovam que o Mar Vermelho ele tem fases do ano em que ele fica bem rasinho. É por isso que o povo passou a pés secos. Não foi milagre de Deus. Ele falou, não, isso é verdade, essa sua constatação? Sim. Pois isso demonstra ainda mais o poder do meu Deus. Como assim? Eu estou acabando de desconstruir todo o relato lá do livro de Êxodo, da passagem do povo a pés secos. Porque como pode então ter sido milagre se Deus então deixou tudo rasinho? Era uma pocinha de água só que tinha. Por isso, não teve milagre. Ele falou, teve. Porque a mesma Bíblia que diz que eles passaram a pés secos, e se foi uma pocinha, Deus ainda é mais poderoso do que eu pensava. Porque foi nessa pocinha que ele afogou todo o exército de Faraó. Então veja, a Bíblia, ela não tem a sua contestação histórica pelo fato de narrar eventos sobrenaturais. Nós ainda não compreendemos muitas coisas, mas ao fim dos tempos, quando Deus então revelar e o seu conhecimento encher a terra, como diz o livro do profeta, né? Como as águas enchem o mar, então nós teremos aí a compreensão mais detalhada de todos esses eventos. Sobre estas coisas, de fato, é uma matéria de fé, de crer, mas a Bíblia ela não registra de maneira errante nenhum desses episódios, como a ressurreição de Cristo. Um bom argumento, a gente repete isso aqui todo mês de abril, né, ou março, dependendo do calendário cristão, conforme for celebrada a Páscoa. E a gente pensa assim, não, foi uma mentira, a ressurreição foi um êxtase coletivo. Rapaz, mas olha, aí tem um vídeo na internet, pesquise e assista, que é muito interessante, curioso, e nos instiga a pensar sobre a veracidade da ressurreição. É como se fosse assim, Jesus morreu, aí ele não ressuscitou, segundo se defende por aí falsamente, e tentaram inclusive defender, difamando os discípulos, os próprios judeus, disseram que eles tinham escondido o corpo de Cristo. Agora pensa comigo, aí chegou Pedro lá, o líder do colégio apostólico, no meio da reunião lá dos discípulos, depois de Jesus ter sido crucificado, e disse, pessoal, a gente está com muita saudade de Jesus, então, eu tenho uma ideia. Opa, boa ideia, vamos, o que você tem para dizer aí, Pedro? É o seguinte, nós vamos inventar que Jesus ressuscitou. É isso, Pedro, que beleza, vai ser muito legal. Nós vamos inventar que ele ressuscitou e apareceu a nós. E ainda ficou um tempo conosco. Show de bola, Pedro, vai ser muito bom, vamos acreditar em nós. E o que a gente vai ganhar com isso, Pedro? Bom, aí vem a melhor parte. A gente vai ser perseguido. Quê? Então tá bom, perseguido, dá pra lidar. A gente vai escapando, vai dando um jeitinho, brasileiro aí, né? E que mais? Não, mas tem mais. Tem mais? Além de perseguir, tem. A gente vai também ser preso. Rapaz, já não tô vendo muita vantagem nessa mentira que a gente vai inventar. E que mais? Tem mais? Tem mais. Além de ser perseguido e preso, a gente também vai ser morto! Pronto, pacote completo. Aí no final do vídeo tá todo mundo assim, acho melhor não, hein? Gente, nenhuma mentira se sustenta ao ponto de constranger voluntariamente as pessoas a darem as suas vidas cantando, felizes, alegres, sem dúvida alguma de que aquilo tinha ocorrido, a não ser que seja verdade. Que seja verdade. Isso não foi assim uma semana. Você podia dizer assim, não, a paixão daqueles caras por Jesus era tão grande, mas não foi só os 12. Pessoas foram alvo de testemunhos, e um ia passando para o outro, fazendo discípulos, gente que não viu a Jesus como eles viram, e também entregavam as suas vidas e davam para as arenas para serem mortos, para serem dilacerados por causa de uma mentira. Milagres, apesar de não explicados, não podem ser refutados pelo simples fato de não conseguirmos explicá-los muitas vezes. Também é verdade, queridos, além de contar milagres, nós temos na Bíblia relatos históricos, considerados futuros, que são relatos preditivos
dos profetas, sobretudo, e são exemplos extremamente relevantes da historicidade bíblica. Eles não contestam, pelo contrário, comprovam. Eu vou te mostrar como no caso de Isaías 45, verso 1. Quem pode abrir para a gente? Isaías 45, verso número 1. Veja lá, grande Nilton, o microfone aí para... Nosso irmão Orlando aqui vai ler para a gente. Ok, então olha só. Esse texto, escrito por Isaías no ano 680 a.C., ele fala do aparecimento do rei Ciro, que unificaria dois reinos, os medos e os persas. Ele conquistaria a Babilônia e libertaria o povo de Israel do cativeiro babilônico. Esse decreto de Ciro libertando o povo de Israel foi promulgado no ano 538 a.C., 140 anos depois da profecia de Isaías, assim como ele tinha registrado por parte da inspiração dada por Deus. É importante ver aqui que o nome específico de quem promulgaria o decreto foi mencionado. Já seria tremendamente extraordinário se dissesse assim, um rei da Pérsia. Quem que acerta uma coisa assim, num chute? Um rei da Pérsia libertará. Já seria fantástico. Mas olha, ele vai além. Ele não fala só, um rei da... Não, Ciro, ele diz o nome dele 180 anos antes. 140 anos antes, melhor dizendo. Não existe, queridos, uma razão científica, seja ela empírica, lógica ou proposicional, pela qual a historicidade bíblica deva ser questionada. A quantidade de citações históricas delas são inigualáveis a qualquer outro documento que tenha a mesma idade da Bíblia. Civilizações citadas que conferem com as estudadas sem intervenção cristã, povos, lugares, situações, contextos, personagens citados, atestados por historiadores atuais, demonstram claramente a credibilidade dos registros bíblicos. O número de 100% de acerto no cumprimento das suas profecias torna a Bíblia única e completamente incomparável. É um livro historicamente correto, preciso, superiormente consistente e coerente. Nenhum outro livro atualmente está no mesmo degrau, na mesma prateleira de comparação com o nível de acerto, de dados e de autenticidade da Bíblia. Conclusão, queridos. O primeiro e o mais importante passo para se compreender a origem de todas as coisas é diferenciarmos as fontes e entendermos a relevância e a supremacia do relato bíblico como fonte histórica que nos permite avaliar com precisão as evidências da criação. É a primeira coisa, pois para compreendermos os detalhes que cercam Gênesis 1 e 2, precisaremos, e será essa nossa temática do mês de janeiro, compreendermos a historicidade da Bíblia e a sua relevância como um documento que vai nortear todo o nosso estudo sobre como tudo começou. Vamos prosseguir nessa caminhada? Sim? Olha só essa frase de Albert Einstein. O que ele nos diz aí? Vamos ler todos juntos? Quanto mais me aprofundo na ciência, mais me aproximo de Deus. Defende-se num ilusório academicismo que a fé, ela obscurece a razão. Mas na realidade, a fé, ela nos habilita a compreendermos aquilo que ainda não temos condições pela nossa natureza limitada de compreender, e ele nos permite que compreendamos pela sua revelação. Quanto mais me aprofundo da ciência, mais me aproximo de Deus.
Eu recomendo a vocês um vídeo, vou colocar um pedacinho dele no próximo estudo nosso, que é um debate muito interessante entre dois antagonistas, mas também amigos acadêmicos. Não perca, no próximo estudo nós vamos ter um trechinho desse debate muito legal, que é do John Lennox, que é matemático e é cristão, contra o Richard Dawkins, que é um conhecido ateu, não é, da modernidade. Então a gente vai ver aí como que o próprio John Lennox ele coloca essa questão de que com pouca ciência você entende que Deus é contrário a ela, mas com muita você esclarece esta dúvida, entendendo que na realidade muita ciência, como disse o próprio Einstein, nos aproxima de Deus. Não perca então, você que nos acompanhou aí no canal da IPA no YouTube, o nosso estudo sobre como tudo começou. Venha participar conosco, compartilhe esse vídeo no teu status, teu WhatsApp, com grupos, com amigos, e inscreva-se no canal da IPA para não perder nenhum dos nossos conteúdos dominicais. Queridos, vamos ficar de pé, encerrando o nosso estudo de hoje, cantando um cântico, que vai ser o cântico oficial aqui dos nossos estudos sobre como tudo começou. É um cântico que fala sobre essa nossa realidade limitada de entendermos a Deus e entendermos também a criação. Olha só o que diz Paulo.